Salmo 147. Vamos ler o Salmo que diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina um número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos, quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras seguras e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve sobre a lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia sua palavra e o gelo derrete. Envia seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Amém. Senhor Deus, que a sua palavra seja pregada com fidelidade. Que o Senhor venha me usar como um vaso de barro, Senhor. E que a tua glória venha brilhar aqui. Que os meus irmãos saiam daqui edificados, Senhor, dizendo que valeu a pena cultuar a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse momento. E que Teu Espírito esteja conosco. Em Cristo. Amém. Irmãos, esse salmo nós não sabemos quem escreveu, mas pelas linhas desse salmo aqui, é nítido que ele é inspirado por Deus. É nítido que é um salmo escrito para a edificação de Israel. E agora, graças a Deus, para a edificação da igreja. É um salmo de louvor a Deus, é um salmo de lembranças das promessas do Senhor, e é um salmo também que mostra claramente a soberania de Deus em todos os detalhes da vida. Não há um momento sequer da nossa vida em que as mãos do nosso Deus não estejam trabalhando ali. Não há chuva que cai no céu em que os dedos do Senhor não estejam envolvidos. Não há seca na terra em que o Senhor não esteja lá. Ele está no frio, Ele está no calor, Ele está em cada segundo da sua vida. Então o início desse salmo aqui já começa com louvores ao nosso Deus, com ações de graças ao Senhor. O salmista começa dizendo: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! Quem aqui já ouviu um hebreu cantando? Quem já teve a oportunidade de clicar em vídeos onde os hebreus, onde os judeus estão louvando a Jeová? É uma das coisas mais lindas que eu já vi. A divisão das vozes, a forma de tocar os seus instrumentos e a alegria envolvida nos cânticos é algo que nos constrange quando nós vemos os judeus cantando. A igreja não pode perder para os judeus na hora de louvar ao Senhor. A alegria deles é contagiante. Eu imagino que a igreja primitiva, pela influência de Pedro, de Tiago, de João e depois de Paulo,
A igreja primitiva louvava com essa forma contagiante. Louvar sem lembrar das promessas do Senhor é como cantar qualquer outra canção. Louvar sem lembrar de quem Deus é como cantar uma canção para alguém, uma letra linda de amor, sem que haja amor no seu coração por essa pessoa. É como fazer uma serenata a uma mulher, sem nenhum sentimento, sem nenhum carinho, sem nenhum amor e sem nenhuma paixão por ela. A igreja precisa cantar de forma contagiante, como os hebreus faziam, lembrando quem é Deus para nós. Então faça esse exercício. A louvar a Deus, lembre-se quem é o Deus da igreja. Lembre-se quem é o seu Deus e cante melhor. Louve melhor. Você não é uma estátua. Todo ser que respira, louve o Senhor. Então o salmista já diz o seguinte aqui: é bom cantar louvores ao Senhor. Não é algo ruim cantar a Deus. Não é algo que você seja obrigado, como se você estivesse sendo obrigado e dizendo assim, tá bom, é para cantar, então eu cantarei. Como uma criança ensaiando para a escola, para o Dia das Mães. Algumas crianças nem um pouco empolgadas para aquilo, estão ali obrigados pelos professores e cantam balançando o pé, olhando para o teto. É assim que você canta e louva o seu Deus na igreja? Se é assim, você está errado, porque louvar o Senhor é bom. Quem já teve a experiência de louvar a Deus, sentindo a presença do Espírito Santo? Quem já provou disso, ama louvar. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus cantando em casa? É nesse momento em que você vai poder dizer com o salmista: como é bom louvar ao Senhor. Se você canta a Deus como canta para uma parede, não será bom louvá-lo? Se não há alegria em servir a Deus, se não há alegria em louvar ao Senhor, é como se você estivesse cantando para a parede. Então comece a fazer agora um autoexame e pergunte: como eu canto ao Senhor? Alguns nem cantam em casa e quando chegam na igreja também quase não cantam. A boca nem abre. É necessário mudar em relação a isso. Porque não é possível. Esse salmista, quando ele escreve isso, ele não está sendo hipócrita. Ele faz o que escreve. Ele vive o que escreve aqui. A alegria é contagiante desse mesmo salmo, ainda que você não abra a sua boca, esse salmo contagia. Ainda que você coloque um zíper na sua boca, o salmista está falando da beleza dos cânticos, da beleza dos louvores, da beleza da comunidade reunida, cantando ao Senhor. Uma outra coisa que ele diz aqui, é bom cantar louvor ao nosso Deus, ele diz, como é agradável e próprio louvá-lo. É agradável. Como eu já disse, né? Não é penoso. Algumas coisas que podem te impedir de cantar. A culpa por um pecado que te dominou na semana vai te impedir de louvar a Deus na igreja. Você pode até louvar a Deus melhor, mas você pode até abrir a boca e louvar a Deus, mas você não vai louvar a Deus bem com uma mente culpada. Como diz Calvino, a mente culpada é o inferno no corpo que anda, no ser vivo. Então, como pode você cantar agora com uma mente culpada? Olha, aqui é o melhor ambiente para você confessar os pecados ao seu Deus, se sentir perdoado e então passar a louvar com lágrimas nos olhos de alguém que foi muito perdoado. Use o momento do louvor para lembrar que Deus é bom e perdoa pecados e pode trazer um novo cântico aos seus lábios. Uma outra coisa que pode te fazer louvar de forma ruim na igreja, uma noite mal dormida. Durma antes do domingo. Se isso te atrapalha a louvar.
Às vezes você não rende porque não descansa. Às vezes o seu culto não é bom porque você está cansado e não tem a mesma resistência de outros. Dá para notar quem está abatido porque não descansa. Isso pode atrapalhar o seu culto. Eu sei que outros são resistentes sem dormir, estão contagiantes na igreja, mas outros não. É por isso que eu digo no domingo de tarde, cochile. Eu, como pastor da igreja, digo isso, porque eu sei que virá o culto da noite e eu quero te ver intacto à noite aqui na igreja. Deus tem os seus soldados que não vão dormir e que Deus dê resistência a eles para que eles possam prestar um bom culto. Mas para a massa eu digo, durma e coma. O jejum pode te atrapalhar também de louvar ao Senhor no domingo. Então coma, se alimente bem e venha pronto para louvar a Deus no domingo. Essa é a oportunidade que você tem para dar o melhor louvor ao Senhor. O livro de Apocalipse tem uma passagem que diz que os anjos louvavam em alto e bom som ao Cordeiro e a Deus Pai. Como que você vem louvar ao Senhor? Grava isso no seu coração. É agradável cantar louvores a Deus. É algo muito bom cantar louvor a Deus. Grava isso, para que o momento do louvor não seja penoso para você. Ensine o seu irmão a cantar, então. Já que ele não sabe cantar, já que ele não sabe abrir a boca direito, cante bem do lado dele, para que ele olhe para você e diga, eis aí um cristão que sabe louvar, e que é um testemunho de vida. Uma outra coisa, as preocupações da vida podem te tirar o louvor. E experimente, eu já fiz esse experimento. Eu já vim para a igreja muito preocupado. Eu já vim para a igreja com a cabeça cheia de problemas. E no momento do louvor eu simplesmente decidi louvar. Eu falei, louvarei sem a vontade de louvar agora pelos problemas que estão na minha cabeça. Mas eu louvarei e deixarei com que a letra do louvor penetre o meu coração e faça a vontade surgir no momento em que eu louvo ao Senhor. Meditando na letra que eu canto. Por mais que às vezes seja um louvor repetido, que eu já estou enjoado, o que eu faço? Eu começo a meditar na letra dele. Já estou enjoado do andamento dele, já estou enjoado da melodia dele, mas eu não posso me enjoar da mensagem que ele traz. Então eu canto ele, pensando nele. Tem um louvor que eu posso citar aqui, que eu já estou enjoado, que é Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. Eu enjoei dele, de tanto que a gente já cantou. Mas o que eu faço quando ele é tocado na igreja? Eu lembro do Santo Espírito. És bendito aqui. Vem inundar. Vem inundar o meu ser. E enquanto eu lembro disso, a minha alma sacode. Eu enjoei da melodia, mas não do Espírito. Eu enjoei do ritmo, mas não da inundação do Espírito Santo do Senhor. É bom louvar ao Senhor. E eu reparo a igreja. Às vezes eu estou de costa para vocês e eu olho para trás para ver se a igreja está cantando. Eu supervisiono a igreja. É minha missão. Por que não está cantando? Quando eu olho para os líderes e eu vejo eles de cabeça baixa no momento do louvor, tem algo estranho, não é para estar, é exemplo. Cante, ajude a igreja nisso, porque o Salmo diz isso. Como eu só tenho meia hora, eu preciso pular para o verso 2. Olha outra coisa que o salmista traz aqui. O Senhor edifica Jerusalém. Eles amavam Jerusalém. Jerusalém era a segurança deles. A grande e poderosa e segura Jerusalém. Foi Deus que deu. Foi Deus que edificou Jerusalém. É Deus que fortalece os muros de Jerusalém. Bendita a igreja local que o Senhor nos deu.
Nós precisamos olhar para a nossa igreja e adorar a Deus e glorificar a Deus por ter nos dado uma igreja. E é aqui que Deus edificou a sua igreja. Edificou a igreja na igreja, que é a igreja local. Ele edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Louvores aqui no Salmo, Jerusalém aqui no Salmo, os exilados que são de Israel que vêm para Jerusalém, e nesse ambiente Deus cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. É o lugar do bálsamo do Senhor. Existem feridas que só o Deus de Jerusalém, o Deus da igreja, pode curar em você. Só Ele cura os de coração perturbados. Alguns traduzem assim. Corações quebrados, corações quebrantados, só Ele faz isso. Ele tem esse poder. Ele sara as suas feridas. Como o pastor Charles Spurgeon disse em um dos seus sermões, quando o ferro penetra a alma, só Deus pode tirá-lo de lá. E você está no ambiente onde Ele está. Deus habita em Jerusalém. Quantos entram na igreja com a alma quebrada? E como eu já falei, chegam no lugar onde louvores são cantados com alegria, mas a alma está arrebentada. Como canta assim? Como pertence a Jerusalém assim, desse jeito? Grava isso. Só Ele cura os de coração quebrado. Ele restaura a sua alma enquanto você ouve a sua voz. Vai lembrando dos textos em que Deus falou e as coisas foram mudando. Vai lendo os textos onde o Senhor coloca a mão e aquilo que estava podre agora se torna belo. Lembra da cura do leproso, lembra da cura do cego, lembra da ressurreição de Lázaro. Vai lembrando. Como está o seu coração agora? Como você chegou a Jerusalém? Como você chegou à igreja? Você veio do exílio? Ele reuniu você e o exílio maltratou você. Ele cura a sua alma. Os salmos são belos por causa disso. Eles me lembram de um Deus que chega em lugares que um médico não chega. Que chega em lugares onde psicólogos não chegam. Psicólogos não chegam. Psiquiatras não chegam. Existe um lugar na alma humana que a ciência não chega. Só Deus chega. E aí está um ambiente onde a gente se prostra e diz: agora clamarei ao médico dos médicos, sara a minha alma, Senhor, como está em tua palavra, para que eu possa louvar junto da igreja alegremente, Senhor. Me faça chegar melhor no culto de domingo à noite, ó Deus. Hoje pela manhã eu estava sentado na poltrona da minha casa. Era bem cedo e eu estava pensando de algumas coisas que eu perdi na minha vida. E eu falando sozinho, na verdade com Deus, né? Eu orei ao Senhor e depois que eu orei ao Senhor, eu disse assim, orei de novo, né? E eu falei: Senhor, ajude-me a recuperar aquilo que eu perdi, por desperdiçar o meu tempo. Ajude-me a recuperar aquilo que eu planejei, ó Deus, que já tem anos que eu não concluí. Ajude-me a recuperar. E depois eu falei: eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Mas não é simplesmente pela força do braço, é porque eu sei quem é o Deus da igreja e quem é o Deus de Israel. Faça assim, a sua alma não está boa. Vá para casa e diga assim: Senhor, que eu chegue melhor no culto à noite, ó Deus. Me conceda, Senhor, essa alegria, Senhor Deus. Eu estarei melhor à noite. Foi assim que Spurgeon se levantou de uma das piores noites escuras da alma dele. Ele disse: me levantarei desta cama e nunca mais estarei da forma que eu estava. Levantou
e nunca mais esteve da forma em que estava. Essa ousadia não é da teologia da prosperidade, nem é da teologia da confissão positiva, mas é da teologia da esperança e da fé, que tem a certeza de que Deus vai atender. Peçam e já recebam. E tenho a certeza que vocês receberão. Peça assim, dessa forma. E ele vai falar das coisas impossíveis no verso 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso soberano, grande é o nosso Deus, grande é o Deus da igreja. Pequenos somos nós, Deus é grande. Pastor, mas isso é óbvio, eu preciso relembrar a igreja. Deus é grande. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Não há nada que possa dobrar os braços do nosso Deus. São palavras que já são batidas em nosso meio e a gente esquece o significado. Esquecemos o significado de soberania. Esquecemos o significado de tremendo. Esquecemos o significado de maravilhoso. Vamos recuperar o significado das palavras para que a gente possa entender melhor a palavra de Deus e quem é o nosso Deus. Soberano, acima de tudo, nada pode contra ele e ele pode tudo. Tudo o que quer. O salmista exalta a Deus dizendo: o seu poder é tremendo. E é impossível medir o seu entendimento. Lembra de Isaías? Assim como o céu está longe da terra, ou mais alto do que a terra, assim são os seus pensamentos, Senhor. Tem coisas que é difícil de entender, mas como que o crente, dependente de Deus, age diante de tudo? Ele age assim: eu não sei, mas Deus sabe. Eu não entendi porque ele fez dessa forma. Eu não entendi porque ele tornou tudo mais apertado. Eu não estou entendendo mais nada. Mas Deus sabe. Eu não entendi porque ele soltou um pouco mais da coleira do diabo. Eu não entendi. Mas Deus sabe. Porque é impossível medir o seu entendimento. É algo magnífico. Quantos cristãos precisam repetir semanalmente e diariamente o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mais um clichê. Sim, Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Eu não falo como alguém que não conhece a vida. Eu não falo como alguém que não sabe o que é sofrer. Eu vim de lá. Eu não estou longe da vida de vocês. A minha vida é tão normal quanto a de vocês. Os problemas que eu já passei, muitos aqui ainda vão passar, outros já passaram. Eu estou junto de vocês nisso. E eu estou aqui pregando para vocês. Eu estou dizendo, não é porque é clichê que não é verdadeiro. O meu Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que fez assim. Ele sabe por que isso aconteceu. Pasme, ele sabe por que o galho quebrou. Ele sabe por que a manga caiu. E ele sabe por que caiu na sua cabeça. Ele sabe. Ele sabe das tuas lágrimas. E ele sabe por que foi necessário te fazer chorar. Não tente adivinhar tudo sobre Deus, ou não tente entender tudo sobre Deus, porque não dá. Aí é necessário Romanos 11 vir à nossa mente. Eu quero ler com vocês. Abra a Bíblia de vocês em Romanos 11 e aproveite para sublinhar a sua Bíblia, aproveite para relembrar o que a Bíblia fala sobre alguns atributos de Deus. Romanos 11 e 33.
Esse texto está muito bem sublinhado em minha Bíblia. Muito bem sublinhado. Olha o versículo 33. Quem não achou, continue no Salmo e olha aqui para o telão. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Repita isso sempre. Quão insondáveis são os seus juízos. Eu tenho duas certezas quando eu leio isso. A primeira, não dá para sondar. E a segunda, Deus é justo. O fato de eu não sondar não significa que ele é um espertalhão querendo estragar tudo. Só significa que ele é insondável, ele é muito grande para você. Mergulhe no oceano. Eu nem falo da areia da praia. Mergulhe no oceano e tente conhecer todas as areias no fundo do oceano. E eu digo para você que esse oceano, com todas essas areias, é apenas um grão de areia perto do conhecimento de Deus. E esse meu exagero não chegou nem perto ainda do que é. O meu exagero ficou simples, perto do conhecimento de Deus, de quão profundo é. É por isso que é insondável. Não é insondável porque ele quer que seja insondável. É insondável simplesmente porque é insondável. 34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E olha como o texto termina. A ele seja glória para sempre. Amém. Uma fé simples está num cristão maduro. Gravem isso. Uma fé simples está num cristão maduro. O que é uma fé simples? Não é incredulidade. Uma fé simples é uma dependência de Deus. Eu vou ser redundante. É uma dependência tão dependente que é difícil explicar. Os mais geniais dos seres humanos, quando tem Deus, agem como uma criança, nos braços daquele que detém todo o conhecimento e todo o poder. Verso 6 do Salmo, voltando para o Salmo. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Esse salmista não cansa de falar de canções. Ele precisa repetir isso no Salmo. Parece o pastor chato. Repete o mesmo tema. Parece Paulo escrevendo aos Filipenses. Cantem ao Senhor ações de graça ao som da harpa. Façam música para o nosso Deus. Eu me surpreendi uma vez, depois de conhecer tanto teólogo, tanta gente estudiosa, que no momento do louvor fica como uma estátua, porque ele tem tanta coisa para falar e tanta coisa para questionar, e porque não concorda com aquilo, e porque não concorda com isso. E eu fiquei chocado para o bem quando eu vi um dos maiores homens de Deus para mim, um dos maiores teólogos vivos, John Piper, cantando o Senhor com as mãos levantadas. Ele poderia cantar com uma postura de intelectual, mas não, ele quis cantar como um crente. Parece que tudo aqui tem movimento nesse salmo. Os cânticos em Israel eram vibrantes. Eles levantavam as suas mãos, eles elogiavam o Senhor com o seu corpo, sempre com reverência, mas faziam. Não ligue para quem está do seu lado. Façam canções com a harpa. Não é compor aqui. É fazer sair o som através da harpa. Faça isso, irmãos. Usa um instrumento que Deus te deu, que é a sua voz. Verso 8.
São motivos de louvor agora. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Repara uma coisa aqui. Para o salmista, esse salmista aqui, na verdade, né? É isso que eu queria dizer. Esse salmista vê Deus em tudo. É ou não é? Repara, ele vê Deus quando os céus estão cobertos de nuvens. Ele vê Deus. Pois ele diz assim, é Deus que cobre os céus de nuvens. Parece um crente radical aqui, não é? O céu está nublado, Deus está ali. Quando concede chuva à terra, ele vê Deus nisso também. Quando faz crescer a relva nas colinas. Ainda tem mais, quando os animais do campo são alimentados. Quando as aves gritam de fome e recebem o alimento, ele vê Deus nas coisas comuns também. É muito fácil ver Deus lendo Davi derrotando Golias. É óbvio, Deus está ali. Um menino vencendo um gigante. Louvado seja Deus, Deus está entre nós. Golias perdeu a cabeça. Mas é necessário ler a Bíblia toda e entender que Deus não está só quando Golias cai. Deus está quando a relva cresce. Deus está quando os pássaros são alimentados, quando o céu é tomado por nuvens. Deus está nas coisas comuns da vida. Deus está no seu café da manhã. Eu imagino escrevendo esse salmo, eu agora dizendo, ele coloca manteiga no meu pão e um queijo Minas para eu comer. Ele enche a minha tigela de alface, de tomate e de cenoura. São coisas que eu preciso comer agora. Eu escrevendo um salmo seria assim. Ele torna o morango... É gostoso mais ou menos. Bota um mel, um açúcar, né? Não gosto de nada azedo. Mal tem que comer. Mas é ele que faz isso para mim. Tu pode não gostar, mas é bom para a tua saúde. Pronto, me saí bem. Deus está nas coisas corriqueiras da vida crente. O culto hoje, o Espírito Santo não teve um mover lá como eu queria, não. Quem é você para falar isso? Ele está nas coisas comuns também. A graça dele não caiu hoje na igreja, não. Como tu sabe? Sabe por que você acha isso? É porque você não vê graça numa roupa comum que você está vestido. Você não vê a graça de Deus. Para você ver a graça de Deus, ele tem que mudar o quadro da sua vida ao ponto de o teu salário dobrar, ao ponto de você conseguir a casa que quer, as suas dívidas serem quitadas. Aí Deus está. Mas você não consegue ver Deus quando você anda de mão dada com o seu filhinho. Isso é algo estranho. Quando você tem o privilégio de ver um neto nascer. Faça como o salmista. Comece a ver Deus nas coisas comuns da vida. Uma outra coisa importante no Salmo, verso 10, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação. O meu Deus não fica satisfeito só porque você é forte. E ele continua, ele nem fica satisfeito na agilidade do homem. Não é isso que agrada ao Senhor. Lembra da minha oração da manhã? Eu sei que você às vezes quer ser mais ágil, mais forte, menos parado. Eu ia falar preguiçoso, mas preguiça é pecado. Menos preguiçoso, né? Tá bom. Mas Deus não se satisfaz na sua velocidade, nem na sua agilidade, nem na sua força, nem no seu poder. Não é isso que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor está no verso 11.
A agilidade é boa, a força é boa, mas se você não tem o que está no verso 11, não serve para nada. Olha o verso 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Olha isso. Temor aqui está em paralelo com a esperança. O temor aqui não é aquele medo de Deus. Se eu fizer isso, a ira dele vai cair sobre mim, então eu não vou fazer. Não é esse temor. Existe esse temor na Bíblia e a gente consegue pregar e mostrar onde estão esses textos que falam da disciplina do Senhor. A gente consegue mostrar homens na Bíblia onde a disciplina do Senhor caiu, Sansão, Davi e tudo mais. Mas não é esse tipo de temor que o Salmo fala. Esse temor está em paralelo com a esperança. Deus se agrada daquele que espera no amor dele, que é um amor leal e fiel. E se eu não receber aquilo que eu espero? Irmãos, Deus diz que se agrada em você esperar nele. Em você esperar nele. Eu sei que se você espera nele, pensando na glória, isso é fato, você vai receber. Você foi justificado em Cristo, isso é seu. Mas tem gente colocando a esperança no amor dele para a cura do filho. Coisas que talvez não venham. Mas Deus se agrada quando você espera mesmo assim. Eu não sei se virá, mas eu esperarei no amor do Senhor. A minha esperança está nele. Fique sabendo, por mais que não venha aquilo que você pediu, você vai receber algo. Algo vai sim chegar à sua alma. Deus vai transmitir uma graça que você não viu e nem conhece. Só o fato de você esperar no amor do Senhor, Deus está sorrindo para você. Ele está se agradando disso. Verso 12. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele está dizendo que a palavra do Senhor é que faz tudo isso aqui. A voz do Senhor faz tudo isso aqui. Até mesmo o rigor dele. O rigor dele está pintado nesse salmo como esse frio aqui, que não dá para suportar. É a voz dele que faz isso. O rigor vem também através dele. A disciplina e tudo mais. Mas olha o verso 18. Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. O alívio vem dele também. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ou seja, o congelamento vem do Senhor e o derretimento vem do Senhor. Se você está sendo amassado, eu não posso dizer a você que Deus não sabe disso e nem que Deus não está envolvido nisso. Um bom teólogo, um bom estudante da palavra de Deus, ele sabe que Deus está envolvido. Ele não tira Deus disso. O rigor está vindo dele. Eu quero pintar o rigor aqui agora não como um frio, mas é uma linguagem que dá em nós. Mas eu quero pintar o rigor dele como um vaso que é amassado na mão do oleiro. É a palavra dele que fez isso. Ele está envolvido nisso. Mas ele também está envolvido no derretimento do gelo, que na minha ilustração é na reconstrução do vaso. Uma outra ilustração, o calor terrível pode vir dele, mas a brisa suave também vem dos seus lábios. Se ele te fez cair por algum motivo, e ele faz isso, tá? Ele faz isso. Estamos estudando Apocalipse, nós vimos isso no livro de Apocalipse. Ele que te levanta também.
E tudo tem um propósito por trás. Fechando o sermão da manhã. A palavra dele fez tudo aqui. Agora o salmista quer mostrar que a palavra dele está em mais algum lugar. E que lugar é esse? Verso 19 e 20. Ele revela a sua palavra a Jacó. Os seus decretos e ordenanças ele revela a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Você pode estudar os sumérios, você pode estudar os egípcios, você pode estudar tudo. Mas a nação que Deus revelou os seus decretos foi a nação de Israel. Jesus veio de Jerusalém. A verdade veio dos judeus e ponto final. E a Bíblia diz isso aqui no Salmo claramente. Tudo isso foi revelado, não foi para os egípcios, não foi para outra nação, foi para Israel. E a palavra dele está em Israel. E a palavra dele está na igreja. E existem coisas que foram reveladas na igreja que nem Israel sabia ou não entendeu. Eu quero fechar esse sermão com vocês, lendo Efésios 3. E aqui eu encerro o sermão da manhã. Ainda tinha mais coisas para ser revelada e Deus o fez na igreja. E nós somos parte dessa igreja. Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim, me acompanhe, reta final. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Cristo foi revelado a nós. Todo esse mistério, essa salvação que estava em Cristo, está nítido para a igreja. Isso não está em nenhum outro lugar, a não ser na igreja. Isso é motivo para você louvar a Deus melhor, sim ou não? Você sabe por que você não foi para o inferno hoje? Porque o sangue de Cristo está sobre você. Você sabe por que o diabo não tocou na sua alma hoje? E nenhum centímetro, nenhum milímetro da sua alma? Porque Cristo morreu e o sangue dele está sobre você. Eu sei porque Deus não me esmagou hoje. Porque o sangue de Cristo está sobre mim. Esse é um grande mistério que foi revelado a nós. Que a gente possa louvar ao Senhor por tão grande salvação. Fique de pé, quero orar por você.